Hoje eu quero falar um pouco com você a respeito da depravação total da humanidade. A impotência e incapacidade do homem de buscar a Deus. E também eu quero falar um pouco sobre a graça irresistível. Deus alcança quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Então eu peço para você, fica mais um pouco aqui, que nós vamos bater um papo sobre a graça irresistível de Deus. A carta de Paulo aos Romanos é a carta que fala sobre a justificação do homem. Deus é aquele que derrama o seu poder, é aquele que derrama a sua graça, é aquele que derrama toda a sua virtude e misericórdia sobre a vida do ser humano. A carta de Paulo aos Romanos, ela vai falando sobre a justiça de Deus. Deus, sendo um ser perfeito, justificou o homem pecador de toda a sua depravação total. O homem não tem bem algum em si mesmo. No entanto que Paulo, ele falando a respeito dele mesmo e do confronto interior que existia em sua pessoa, Paulo fala em Romanos 7, a partir do versículo 21, um texto poderoso. Ele começa dizendo: acho então esta lei em mim. Uma lei existia em Paulo, uma lei que o dominava, uma lei que escravizava e deixava ele em estado de servidão. Paulo diz: acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O meu interior deseja Deus. O meu interior anela por Deus. O meu interior tem sede por Deus. Mas existe algo no meu exterior que me pende para a lei do pecado e da morte. Então Paulo fala que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Porém, eu vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu estou preso debaixo da lei do pecado. Essa depravação total está em mim. Essa inclinação em fazer o mal está em mim. É isso que Paulo está dizendo. Aí então ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do estado pecaminoso que eu vivo? Quem me livrará da perversidade do coração? Quem me livrará da depravação total? Porque não é uma depravação parcial, é uma depravação total. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele se reconhece como um homem miserável. Ele se reconhece como alguém que depende totalmente da graça irresistível de Jesus Cristo. Então ele se considera um miserável, mas ele olha além da lei, além das acusações, além da condenação, quando ele diz: eu dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua no capítulo 8, a partir do versículo 1, um texto conhecidíssimo entre nós, quando ele fala: portanto, agora, nesse exato momento, porque Deus trabalha com hoje, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, essa lei me livrou da lei do pecado e da morte. Foi a graça que te alcançou. Foi a graça que te resgatou. Foi a graça que trouxe você para perto do Pai amado. Então, essa graça é irresistível. Não há como a humanidade resistir. Quando Deus elege, quando Deus escolhe, está feito, está consumado. E que Deus continue falando grandemente ao seu coração. Deus te abençoe.